Disciplina Práticas de Ensino de Computação. Estamos apresentando uma videoaula tratando do assunto de subrede, né, onde vamos aprender a parte de definição, alguns benefícios de subnetar redes IPv4 e como calcular as subredes, tanto de subredes de redes iguais, quanto uma divisão de redes variáveis, que é o tópico VLSN. Definição de subredes é a forma de segmentar uma grande rede a fim de limitar as mensagens de broadcast em áreas bem menores, garantindo a escalabilidade, segurança e desempenho. Imaginemos que nós vamos ter uma rede com 400, 500 hosts. Então, pense numa mensagem de broadcast que é enviada de um dispositivo de rede para um outro dispositivo de rede nesse cenário. Então, o tráfego de broadcast numa rede desse tamanho é muito grande e isso pode comprometer toda a rede. Então, quando a gente segmenta a rede em redes menores, a gente quebra essa comunicação de broadcast, essas mensagens de broadcast. Por quê? Porque a gente vai ter roteadores na rede dividindo essa rede, né? E aí a gente vai ter um tráfego melhor, vamos ter uma segurança melhor no desempenho. Então, quais são as características de uma subrede? A primeira coisa é a redução do tráfego de rede. Vai melhorar gradativamente a performance da rede, porque a gente vai ter um tráfego muito menor, então vai ter uma comunicação mais rápida. E a segurança também, a gente vai ter uma forma de gerir as redes menores de uma forma mais simples, qualificando mais a segurança da rede. O gerenciamento simplificado vai nos permitir o quê? Identificar e isolar problemas em grupos bem menores. Se temos redes menores, qualquer problema em um único departamento, em uma única rede menor subnetada, a gente não vai interferir na rede de um todo, né? Então a gente não vai estar interferindo em toda a rede, um problema que acontece num único departamento, que é uma rede muito menor. E um outro tópico para a gente subnetar a rede é a distribuição coerente das LANs. Então, a conexão múltipla de redes menores faz com que o sistema fique mais eficiente. E é uma forma também da gente gerir os recursos de rede, como por exemplo endereços IPs que a gente vai ter disponíveis na rede. Quando a gente subneta essas redes, tanto elas de formas variáveis, a gente tem a condição de melhorar a alocação desses recursos de endereçamento de rede, que a gente sabe que esses endereçamentos de rede hoje eles estão bem escassos. E por que também a gente vai calcular subredes? Qual o interesse da gente aprender a calcular subrede? O primeiro caso seria para quem vai tentar uma certificação, né? Uma certificação ela da Cisco, do Linux, uma certificação LPI, Microsoft. Todas essas provas eles caem questões de rede, caem questões de calcular a máscara de rede, endereçamento de rede. Então é importante para todo profissional que vai entrar nessa área de redes, de gestão de servidores, de gestão de redes mesmo, conhecer essa parte de subredes e fazer esses cálculos. Também quem vai participar de concursos e que vão ter provas relacionadas a isso, também é muito bom conhecer esse assunto. Nesse caso aqui, a gente vamos pegar o exemplo das classes A, B e C, elas são classes de redes fixas, né? E que o formato da máscara de rede é esse exemplo. Ela tem uma parte formada pela rede e uma outra parte formada pelos endereços de hosts, né? Então a gente tem elas em o formato das classes, das máscaras de subrede e as máscaras de rede em formato binário. Então, quais seriam as perguntas que são fundamentais quando a gente está fazendo um cálculo de subredes? Seriam a gente saber quantas subredes uma máscara pode produzir, quantos endereços de hosts são válidos e obtidos por cada subrede, quais são as subredes válidas naquele intervalo, quais são os hosts que são válidos em cada subrede, a quantidade, e qual o endereço de broadcast de cada subrede. Vamos pegar um exemplo da rede classe C, né? Uma rede mais clássica, né? Padrão, muito usada aí,
que é a rede 192.168.0.0 com a máscara de rede /24. Aí a gente vai ter a máscara em formato decimal, né? 255.255.255.0 e a máscara em formato binário, né? Então vocês podem ver que ela em formato binário, os 3 primeiros octetos que representam esses números 255.255.255.0, eles são setados com 1. E o último octeto que está como 0 é a parte que calcula os hosts, né? Então, como é que chega esse número 255? Se a gente fizer essa conta, somando todos esses bits, 1, de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, se a gente soma todos esses números, a gente vai chegar a um total de 255 hosts em cada octeto. Que aí também tem uma tabela já pronta aqui, indicando quais são os valores decimais para cada subrede, né, setada já. E aí é um desenho que mostra como a máscara de rede define o prefixo da rede e o número de hosts. Quando a gente vai subnetar uma rede, a gente vai pegar parte da rede de hosts e quebrar essa rede e segmentar ela para que seja o número da subrede. E aí a gente vai estar pegando um número de hosts, dividindo eles para número de redes menores e assim a gente subnetar a rede. Continuando com aquele IP da classe C, que é 192.168.0.0/24, então, por exemplo, a gente pegar essa classe de rede C e dividir em 4 subredes iguais. Para a gente calcular, para a gente ter 4 subredes iguais, a gente vai ter que ter quantos bits para a rede. Para que eu possa ter 4 subredes, eu vou ter que ter 2 elevado a 2 menos 4. Né? Elevado a 2, depois fica 4. Então, eu vou ter que usar 2 bits dos hosts, setá-los como 1 para que eles passem a ser a parte de rede desse endereço. E vou ter 6 endereços setados como 0 para o endereço de hosts. Né? E essa máscara vai virar o quê? Ela anteriormente era uma /24, porque eram 24 bits setados como 1, e agora, como eu vou setar mais 2 bits para essa máscara de subrede, ela passa a ser uma /26. /26 o que quer dizer? Quer dizer que esses 2 bits aqui da parte de hosts, eles foram setados com 1. Então eu tenho 8 bits, com mais 8, 16, com mais 8, 24, 25, 26. Então ele passa a ser uma rede 26. Se eu calculo esse número bits, esses 2 bits setados como 1 e os demais como 0, eu chego ao número decimal de 192. Então a máscara passa a ser 255, 255, 255, 192. Tá aqui ela em formato decimal e ela em formato binário. Agora que eu sei a máscara da subrede, então eu vou calcular qual vai ser as subredes que eu vou ter. Então o que é que acontece? Eu vou estar setando os 2 bits, variando eles em 0 e em 1 para ter as subredes. Então o que acontece? A primeira rede, onde a máscara de subrede é 00, é a rede padrão, 192.168.0.0. Quando eu seto o primeiro bit 0 e o segundo com 1, aí eu passo a ser uma rede 64. A rede 3, ela vai ser 10, passa a ser 128, e quando é uma subrede com 11, ela é a rede 192. Aqui a gente vai ter os endereços de rede. Endereço de rede na primeira rede, 192.168.0.0, com máscara de rede 255.255.255.192. Qual é o endereço de broadcast dessa rede? Vai ser o endereço da próxima rede menos 1. Então, se a próxima rede está variando, ela vai ser o endereço 64, então o broadcast dessa primeira rede é 63. E a quantidade de hosts válidos vai de 1 a 62. A segunda rede, que ela começa em 64, né, o endereço de rede, então mais o próximo endereço de broadcast vai ser o quê? O terceiro número de rede, 128 menos 1. Então ele passa a ser 127. Certo? E a parte de rede 3 também, a mesma sequência, 192.168, com broadcast de 191 e assim consecutivamente.
Cálculo de redes alternativo. Isso é uma forma mais simples de a gente poder calcular esses números sem estar trabalhando com os bits setados de 1 e 0. A gente tem a rede 192.6800 com a máscara de rede /24 e a gente tem ali formatos binários para a gente ver como vai acontecer. Quantas sub-redes eu quero ter nessa rede? Eu quero ter 4. Então seria o quê? 2 elevado a 2, que é o total de 4 máscaras. Então vão ser o quê? 2 bits mascarados na parte de hosts para que eu tenha 4 redes disponíveis. E a quantidade de hosts válidos? Eu vou calcular os números dos bits que não foram setados como 1, que vão ser 6 bits setados como 0. Então, 2 elevado a 0 menos 2, eu tenho 62 hosts disponíveis. E quais são as sub-redes válidas? Eu pego o número 256, que é o número base da máscara de rede, menos o número 192, que foi os 2 bits que eu setei para sub-rede. 256 menos 162, então o número base dessa minha rede é o número 64. Então, a cada 64 bits, ela vai estar variando o número de rede. Seguindo essa lógica, então se a primeira rede é 192.6800, a segunda rede vai variar em 64, a terceira em 128 e a quarta em 192. Né? E quais são os endereços de broadcast? Vai ser o número de rede, o próximo número de rede menos 1. Então, para a primeira rede, quem é a segunda rede? 64 menos 1. Broadcast 63. Até segunda rede, qual o número do broadcast? 127. Por quê? Porque ele vai até 128, que é o início da terceira rede, né? E assim consecutivamente, né? E aqui vocês vão ver assim, a quantidade de endereços válidos também. A gente vendo os números IPs, o 92801 vai até 62, então define praticamente todos os endereços de rede daquele exemplo. Agora vamos ver o cálculo de sub-redes de VLMS. É uma divisão de sub-redes ainda menores. Qual é a intenção? É flexibilizar o esquema engessado de endereçamento IP, saindo das regras de rede A, B e C, e permite a sumarização de N redes em apenas um endereço de rede, reduzindo assim as tabelas de roteamentos, né, existentes dos roteadores e o processamento do roteador, porque ele vai ter uma tabela muito menor para fazer seus cálculos de roteamento. Vamos pegar o exemplo desse cenário, uma rede 172.31.00, né, /24, que é uma rede de classe B, mas que está usando uma sub-rede da classe C. E vamos ter 4 departamentos: gerência, administração, produção e estoque. A gente tem a quantidade de dispositivos e o total de cada departamento. Para que possamos começar a trabalhar com a parte de rede variável, a gente precisa primeiro começar a trabalhar pelas redes maiores. Qual é a rede maior aqui? É a rede da administração, que tem 21 dispositivos. Para que eu possa saber quantos bits eu vou manter setado como 0 na máscara de sub-rede, eu preciso saber qual o número que é elevado a, que 2 é elevado a algum número que fique maior ou igual a 21. Se a gente botar aqui nessa opção como 4, ele vai até 16 hosts. Se a gente botar 5, aí ele vai até 32 bits. Então, 32 bits é suficiente para a administração hoje. Então, a rede, que era uma rede /24, ele passa a ser uma /27. Por quê? Porque eu estou setando 3 bits para ele na parte de rede e deixando 5 bits para os hosts. Ela em formato binário dessa máscara de sub-rede é 255.255.2.224. Qual é a quantidade? Qual é o valor base da variação de rede? Ela varia entre 256 e 224, então eu tenho 32 bits nessa variação. E aqui a gente tem os exemplos das redes, né, da administração, que ela ficou com a rede 172.31.00/27 e com 30 hosts válidos, que nesse caso vai atender sim a rede da administração. A segunda rede maior é da produção, que tem 16 hosts. Se ele tem 16 hosts, eu posso pensar em utilizar até como um 4,
né? Mas se eu fizer 2 elevado a 4, eu vou ter apenas 16 hosts disponíveis. Desses 16 hosts, um é de rede e o outro é de broadcast. Então eu fico com 14 bits disponíveis, né? E que não atende ao departamento da administração, não, da gerência, porque ela pede 16 hosts válidos, e do estoque também ele pede 8. Então eu vou trabalhar o que? Com uma barra 28, né? Que ele vai estar usando 4 bits para setar os hosts e mais 4 para setar, para estar setando o endereçamento de rede. Então na gerência eu vou ter uma rede 172.31.064. Agora nesse caso aí vai ser uma barra 28, né? E esse broadcast, como é que é calculado? Eu tenho a quantidade de hosts válidos, que é aquela variação da máscara de subrede. Se eu pego 64 e somo com esses 16 bits, eu vou ter o endereço da próxima rede. Então a próxima rede é 80. Então o broadcast da rede da gerência ela vai até 79. Já no estoque eu vou ter uma rede 172.31.080/28, né? Também com 16 hosts válidos. E aí está a bibliografia do trabalho, CCNA, guia completo de estudo, e 2 links de internet que foram consultados durante o processo de realização dessa atividade.